Eu quero falar uma palavra mais rápida hoje, irmãos. O título, como eu disse, o título dessa mensagem é Socorro de Deus, e ele não foi por acaso que Deus deu essa mensagem. Deuteronômio capítulo 33, no livro de Deuteronômio capítulo 33, no versículo 29, diz aqui nessa tradução: Feliz é tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, ou seja, o Senhor é o escudo que te socorre e a espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos, se dirigindo a Israel, te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Numa guerra, o lugar mais estratégico é o alto e não o vale. Então, presta atenção nessa palavra, que o Senhor, Ele é tanto um Deus que nos dá o escudo, que é defesa, mas Ele também nos dá a espada, que é ataque. E Ele nos coloca na estratégia, no lugar mais estratégico para ganhar sempre a guerra. Mas aí alguns vão dizer assim, mas Ele está falando isso aqui, Ele está dando essa promessa para Israel, que é o povo dele, que é o povo que Ele escolheu. Mas não. Se aqueles que são crentes em Cristo Jesus não sabem que todos nós, quando decidimos aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e cremos que Ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte, destruiu completamente o poder maligno que estava dominando a vida de cada um de nós, você vai ficar surpreso, porque você tem as mesmas promessas que Deus deu para o povo de Deus. A gente costuma achar que o judeu é um povo rico, um povo muito abençoado. Dizem aí que mais de metade dos prêmios Nobel são de judeus. A maior riqueza no mundo está na mão de judeus. Enfim, a gente sempre esquece que nós, como crentes em Cristo Jesus, estamos enxertados. E aonde está escrito isso? Na palavra de Deus, no capítulo 3 do livro de Gálatas, Paulo, escrevendo aos judeus, ele diz assim: Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Jesus é descendente de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, Ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão: e em ti serão benditas, ou serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, os que recebem a Jesus como Senhor e Salvador, como descendente de Abraão, ele recebe a mesma bênção que foi prometida a Abraão e aos seus descendentes. E ele continuou no versículo 22, ainda do mesmo capítulo 3 de Gálatas, dizendo que, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. E ele termina no versículo 29 do capítulo 3, e ele diz: e se sois de Cristo, também vós, descendentes de Abraão, ou sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a sua promessa. A única parte de todas as promessas que estão lá para Abraão a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, a única parte que não pertence a nós como crentes é a terra, que a terra Deus deu especificamente para aquele povo. Mas em Cristo Jesus, toda a humanidade, em toda a etnia, seja de qualquer cor ou raça, é abençoada em Cristo Jesus com as mesmas bênçãos que Ele prometeu para o povo. Portanto, você pode se alegrar que nós descobrimos então, aqui, voltando lá no capítulo 33 de 29, que é aí que eu quero fazer o link dessa unção das 4 mulheres. No capítulo 33 de 29 diz assim que é usada a palavra socorro. Essa palavra socorro é a mesma palavra que foi usada como auxiliadora idônea quando Deus criou a mulher. Interessante nisso, né? Essa palavra auxiliadora no hebraico é ezer. Ela significa ajudadora ou auxílio.
E eu fui contar, somente no livro de Salmo, eu não contei a Bíblia inteira no Velho Testamento, mas somente no livro de Salmo aparece 28 vezes a referência desta palavra Ezer, se referindo a Deus como sendo o nosso socorro, o nosso defensor, aquele que nos acode, auxílio, ajudador, amparo. E ela é apenas usada, essa palavra Ezer, no Velho Testamento, no hebraico, ela é apenas usada para Deus e para Eva, como ajudadora, auxiliadora. Isso para mim foi um baque, assim, foi uma coisa tremenda, irmãos. Se Deus escolheu a mulher para ser auxiliadora idônea, idônea é aquela que tem caráter, aquela que estrutura uma família. E o nome Eva é aquela que gera a vida. Por isso que eu falei no início que Deus às vezes fala para nós de uma forma direta e outras vezes Ele fala de uma forma alegórica. Você vai pegando todas essas informações que eu estou dando desde o começo, você vai ficando chocado com aquilo que Deus quer fazer. Obrigado, viu? Obrigado. A palavra Eva, então, é aquela que gera vida. Eva não era uma ajudante de Adão como uma serva. E aí que começa a entrar aquilo que muitas vezes a gente vai aprendendo com as tradições, vão aprendendo com aquelas coisas que são interpretadas, né? E a mulher, ao longo do tempo, nós moramos num país, um país muçulmano, e que me chocava muito de ver assim, quando passava na estrada, ver umas caminhonetas, aquelas caminhonetinhas pequenas, que tinha o pai e 2 marmanjos na frente, e as mulheres vestidas de preto, daquela burca, com 50, 60 graus de temperatura, na boleia da caminhonete. Então, o mundo foi trazendo, foi fazendo esse tipo de coisa que é Satanás, que relegou a mulher, que é a parte mais fraca do casal, relegou a mulher a uma posição de sentar na boleia. Então a Eva não era uma ajudante como serva, mas sim uma ajudadora idônea. Da maneira e da forma que Deus é o nosso ajudador. Ele assim, caprichosamente usou 28 vezes somente no livro de Salmos essa palavra Ezer, que é a mesma palavra que ele chamou a primeira vez que ele usou na Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, ele chamou Eva de ajudadora idônea, uma mulher idônea, uma ajudadora idônea. Gênesis 2, 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então a origem do homem é do pó, a origem da mulher é do homem. Começa a perceber alegoricamente o que Deus está ensinando, o que o Espírito Santo de Deus está ensinando para mim e para você. Há uma hierarquia espiritual que começa com Deus, Jesus como a cabeça da igreja, o homem formado da terra, mas a mulher formada do homem. E disse no versículo 23, e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, no hebraico é Isha, e o homem é Ish, que é porquanto o varão, do varão foi tomada, Ish e Isha. Por isso, deixa o homem, o pai e a mãe, agora presta atenção nessa revelação aqui, deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso que eu fiz questão de fazer com que os homens, os maridos que dão cobertura para a mulher, porque saiu dele e se tornou fosse o que fosse consagrá-las e ungí-las e santificá-las como maridos. Irmãos, é importante a gente entender isso, que o adultério e a fornicação é um único pecado que você faz contra o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Deixa que o Espírito Santo de Deus vai falando com você hoje como marido. Eu outro dia falei uma frase que eu não queria falar aqui, mas vou falar.
Quem fundou o feminismo no mundo foi o homem, não foi a mulher. O homem é que não compreendendo a posição dele num casamento, ele levou a mulher a se rebelar contra esse papel que a mulher tem de ajudadora idônea. Essa expressão aqui, quando fala que você se une com une com a mulher se torna um, é pelo sexo, é que você se torna um. Em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 15, diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aqui você vai começar agora a ver o que Paulo está ensinando esse mistério, de uma forma complexa que muitas vezes Paulo fala. Ele levou a você compreender que o casamento, a união do homem com a mulher, faz com que ele se torne um. Ele vai espiritualizar o casamento seguinte: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Ele se referindo a essa passagem que eu acabei de ler em Gênesis. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você percebe que, como igreja, você está unido ao Senhor e, portanto, você é um no espírito com Ele? Não é a grande cilada, eu já disse isso uma vez, a grande cilada que Satanás fez com a igreja, que é o corpo de Cristo com a cabeça Jesus, é transformar a igreja numa instituição, num prédio, numa empresa, num ajuntamento que se torna poderoso em função do dinheiro, em função da influência. Satanás não quer que a igreja seja uma igreja institucionalmente mística. Mística na acepção da palavra. Então veja que essa revelação que Deus está mostrando aqui para mim e para você é que o pecado do adultério e da fornicação, ela traz uma confusão espiritual. Porque na hora que o homem e a mulher se unem pelo sexo, não sendo mulher dele, você vai tendo confusão espiritual. E você abre e dá legalidade a diversos demônios que entram na vida de muitas famílias. Irmãos, presta atenção que Deus está dando uma revelação para mim e para você aqui sobre isso. E ele continua no versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Ou não tendes da parte de Deus que não tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Mas por outro lado, ele teve uma saída boa para nós, que está aqui no versículo 17: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, porque os vossos corpos são membros de Cristo. Esse é um mistério que Paulo repete lá no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 22, quando ele diz assim. Agora começa uma parte mais complicada, que eu acho a parte mais difícil de ler na Bíblia e de explicar na Bíblia. Eu quero que o Espírito Santo de Deus me convença e convença você, me explique aquilo que Ele quer explicar. Eu vi outro dia um pastor falando que é melhor a gente deixar a Bíblia explicar, porque o Espírito Santo de Deus é que nos revela. Então eu vou ler o que a palavra de Deus diz aqui. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Você, como marido, quando olha para sua mulher e fala assim, você tem que ser submissa a mim, e esquece essa segunda palavra, você está em pecado. Porque essa submissão aqui, nós vamos ver aqui, é uma submissão do jeito que a igreja é submissa a Cristo. Se você não andar de acordo, alinhado com o que a palavra de Deus diz, com o que Jesus ensinou, porque Ele é a palavra, Ele é a verdade. Hoje a Raquel, pregando no primeiro culto, falou que a verdade é uma pessoa. E Jesus falou, eu sou a verdade.
Então a palavra é a verdade. Se você não andar de acordo com a palavra, você está em pecado. Então quando o homem fala que a mulher tem que ser submissa a ele e trata ela não como Cristo trata a igreja, ele está em pecado. E ele traz para a vida dele, traz para a vida da família, traz para a vida de toda a geração uma maldição, porque ele está dando legalidade para Satanás. Essa palavra submissa no grego é upotasso, U com H, upotasso. Ela é muito mal interpretada, por isso que eu falei isso. Primeiro pelos homens, que acham que submissa não é estar sob a mesma missão, fazendo parte de uma parceria, mas acha que ela tem que estar debaixo do seu domínio. Quando o homem vai lá na frente com os 2 marmanjos, filho dele, bota a mulher com as filhas atrás, o que ele está fazendo? Ele está interpretando essa palavra. Mas eu não estou falando para aquele que não conhece a palavra, que é aquele tipo que eu falei. Eu estou falando para muitos crentes que não compreenderam isso. E muitos crentes deram legalidade para Satanás entrar na sua vida e transformar a sua vida num inferno. O Espírito Santo de Deus, ele inspirou Paulo quando escreveu essa palavra. Ele utilizou essa palavra especialmente, upotasso. E o que ela significa no grego? O grego é uma língua muito prolixa, então muitas vezes ela usa termos que você não usaria, como no português. Olha o que é o sentido dessa palavra upotasso. E o pastor Getúlio, que é militar, vai compreender o que eu estou falando. Ela tem um sentido militar. Ela significa organizar as divisões da tropa numa forma militar sob o comando de um líder. Quem já fez exército ou tiro de guerra como eu, sabe o que é a ordem unida. A ordem unida, o capitão manda ficar todo perfilado para a guerra. Então, a mulher que é chamada de ajudadora, a mulher aqui, esse trabalho da mulher ser submissa na missão dessa família, é organizar o comando sob a liderança do marido dela, que está debaixo da liderança do general, que é Jesus, que está debaixo da liderança, que é o Deus Pai. Você compreende essa hierarquia qual que é? Todos eles estão imbuídos de uma mesma missão para ganhar uma guerra. Contra quem? Contra Satanás. Se alguém aqui assistiu o filme Gladiador, vai lembrar que a primeira cena do filme mostra assim um horário, provavelmente 4, 5 horas da manhã, antes de amanhecer. O general, que veio a ser futuramente o gladiador, ele está organizando a tropa. Ele está passando pela tropa, mas a tropa está sendo organizada com uma estratégia que ele foi falando e deu para que vencesse a guerra. E eles venceram a guerra. Esta forma que essa palavra da ordem unida. Então ela, como soldado, era uma atitude de estar disponível, de cooperar para ganhar a guerra. Esse é o sentido dessa palavra que o Espírito Santo de Deus deu caprichosamente para Paulo escrever, upotasso. Nunca mais esqueça essa palavra. Quem é o general vai à frente da batalha? Ele estava olhando isso, mostrando. Por que ele usou esse termo militar? Porque naquele tempo o general não ficava lá escondido, não. Ele era o que ia à frente, como essa cena que eu citei desse filme. Ele ia à frente, o general era aquele que mostrava a direção, mostrava a estratégia, e ele ia à frente. Por isso que os homens são mais simples que as mulheres. As mulheres têm que ser realmente mais detalhistas. Todas essas coisas que você vê de boniteza que tem aqui na igreja, não é feito pelo homem. Se deixar para o homem, não tinha nada disso. Isso aqui é bênção, que só as mulheres só servem fazer. Eu, como homem, tem hora que eu me enrosco aqui e fico achando, mas isso aqui é a beleza. É a beleza que vem. E na sua casa, você vai olhar a mulher, quando ela entende as coisas, ela entende que aquilo é o que faz a diferença. O homem não percebe as coisas. Efésios 5, no capítulo 24, ele diz assim, como porém, agora ele começa a entrar nesse detalhe que é o que eu quero ver. Você está buscando a proteção como filho de Deus? O que dá a proteção no casamento para a mulher é o homem.
Se o homem não percebe isso, se ele não percebe que o papel dele é de proteger, é de ser o provedor da casa, dele ser aquele que dá a direção, mas que traz a mulher como necessidade para ornamentar, essa é a palavra correta, ornamentar aquilo que precisa ser ornamentado. Então Paulo fala assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, no sentido de estar sob a proteção de Deus, sujeita no aspecto de estar sob a proteção de Deus. Então ele está comparando agora. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Submissa está debaixo da proteção. Então quando eu olhei aqui hoje o Edu, vestido com esse terno bonito aí, depois está no meu tamanho, viu, Edu? Então depois você pode me dar ele de presente. Mas eu olhei a Márcia ali, brinquei com ela ali no Espaço Gourmet, eu olhei e falei assim, poxa, você está parecendo uma pastora hoje, né? Mal sabia aqueles que ouviram que ela ia ser mesmo pastora, ungida pastora. Quando eu vejo isso, o que é o casal que faz a parte? Eu não acho que foi o Edu que procurou esse paletó, não. Foi a Márcia que procurou para ele. Sabe por quê? Porque lá em casa é assim, viu, Edu? Se deixar, eu venho aqui vestido de qualquer cor. Aí às vezes já estou vestido, a Raquel fala assim, vai lá e tira isso. Isso aí não dá para andar comigo. Não é assim os homens? Então, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, agora é a parte pior. É a parte pior. Porque se você não está fazendo isso, você está sujeitando a sua família a toda a disponibilidade que Satanás tem. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor aqui, como eu disse que a língua grega ela é muito prolixa, tem 3 tipos de amor. O amor que ele usou aqui é o ágape, esse amor que só Deus é capaz de fazer. O homem não é capaz de amar a mulher como Jesus amou a igreja, morrendo por ela. Ele tem que clamar diariamente, Senhor, me dá esse amor para que eu ame a minha mulher e monte a minha família assim como a sua palavra diz que tem que ser feito. Tem uma passagem lá no finalzinho do livro do Evangelho de João, que Jesus, já com seu corpo glorificado, perguntou 3 vezes para Pedro, Pedro, você me ama? Ele respondia, eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo. Pedro, você me ama? Ele respondeu, eu te amo, Senhor, mas você sabe todas as coisas. Não faz muito sentido isso no português, mas quando você vai no original grego, você vai ver, Jesus perguntava para ele, Pedro, você me agape? E ele respondia, eu te filéu. O filéu é um amor de companheirismo que o homem tem com a mulher, tem que ter com a mulher. O eros é o amor sexual que o homem tem que ter com a mulher. Mas o ágape, que é um amor que vem de Deus, somente Ele é capaz de nos dar. Então, quando Jesus perguntou, Pedro, você me ágape? Ele falou, eu te filéu. 2ª vez, Pedro, você me ágape? Eu te filéu. A 3ª vez, Jesus perguntou, vai lá no original grego, você vai ver. Pedro, você me filéu? Baixou o nível. Aí ele falou, eu te filéu, Senhor, mas o Senhor sabe todas as coisas. É esse amor ágape que um marido tem que ter com a mulher, não é o filéu, nem o eros. Muitos começam a casar apenas pelo amor eros, outros depois viram só filéu, mas você tem que amar a sua mulher como Jesus amou a igreja. Percebe isso? Esse é o papel meu e seu, homem. E o versículo 26 ele diz assim, para que a santificasse. Quem é que santifica o homem? É Jesus. Quem santifica a mulher é o homem, é o marido. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ele tem que amar o corpo, senão ele é suicida. Na unção de hoje que eu fiz com essas 4 mulheres, eu chamei, vou repetir, os maridos e não os pastores. Nenhum pastor aqui tem autoridade espiritual para santificar a mulher.
seja ela qual for, nem a sua mulher. Nem a sua mulher como pastor, mas como marido, é esta a obrigação. Porque é pela cobertura que o marido dá que a mulher é santificada. E aí Paulo termina no versículo 32, no início, falando assim: este é grande este mistério. Se nós, como igreja, como crente, como filho de Deus, queremos ser protegidos pelo Senhor, quem aqui não quer ser protegido? Quem aqui não está passando por alguns momentos de angústia, alguns momentos de problemas? Eu estou olhando aqui o Cláudio, a Binha e a Carolzinha, mas como eu amo vocês. Vocês não sabem o quanto vocês me alegraram hoje, nesses 24 anos aqui. Eu precisava falar isso de púlpito para honrá-los aqui. Sabe, irmão, se nós precisamos da figura de Jesus como escudo de proteção, a figura de Jesus tem que estar espelhada em mim e em você como marido. E é um marido que, ou a mulher olhando para ele e fala assim: esse pode me proteger. Eu me lembro, eu não gostaria de fazer piada aqui, porque essa palavra é muito séria, mas me lembrei agora de uma cena minha com a Raquel. O André acho que até estava lá nesse dia. Nós fomos numa fazenda lá em Minas e tinha 2 Doberman desse tamanho. Eu morro de medo de cachorro. E aí eu estava entrando perto da casa, assim, aqueles 2 cachorros enormes vieram correndo em cima de mim. A Raquel estava atrás de mim, eu saí correndo, entrei na casa, fechei a porta e deixei ela para fora. E eu abri a porta assim e falei assim: vem, Ney. Não é essa a proteção que o marido tem que dar para a mulher, viu? Jesus é o modelo do marido que protege. A igreja, como Jesus olha a igreja com companheirismo, com fidelidade, com cuidado, com misericórdia, com amor. É esse Jesus que é o modelo do marido, irmãos. E na hora que você entender isso e começar a agir, mas eu já estou casado, eu vou fazer 50 anos de casado, dia 12 de junho. Agora. E vou dar um conselho para os irmãozinhos aqui que não casaram. Escolha 12 de junho, porque é uma data do Dia dos Namorados, você nunca vai esquecer. Que é outra coisa que deixa a mulher muito chateada. E bem, que dia que é hoje? Hoje é terça-feira. Muitos fazem assim. O Dia dos Namorados é um dia que você não esquece, porque toda a imprensa fala. Aí, o dia do meu aniversário. Amém. Ela me ama. Vou terminar falando sobre proteção, o Salmo 59, 16. Que eu quero que você repita com vagar esse versículo 16 do capítulo 59 do livro de Salmos. Eu, porém, repita, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei, com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Essa palavra angústia, tsar, não é só uma angústia filosófica, do sentimento, mas é aflição, é adversário, é um inimigo opressor. Então, o nosso Deus, em Jesus Cristo, ou a mulher diria, o meu marido é um alto refúgio e proteção no dia da minha adversidade. Muitas vezes, uma adversidade que você está passando não é uma coisa tão séria. Mas, por exemplo, uma TPM é uma adversidade, que a mulher não consegue administrar isso no seu hormônio, porque ele é hormonal. Então, o marido vai aprendendo mensalmente, pelo menos,
a entender como é ser misericordioso, como é ser amoroso, assim como a mulher é ajudadora, porque quando ela entra em casa, depois de 30 dias de férias que ela teve que fazer uma viagem, volta em casa, vê tudo em cima, as panelas tudo em cima da mesa, e em cima da cozinha e tal, e aquilo para ele é normal, e para ela é um absurdo aquilo. Cada um de nós vai entendendo como é que administrar um casamento, porque esta relação é a mesma relação que Deus espera que eu e você tenhamos com Ele, porque Ele nos protege. Agora, Ele é sempre perfeito. Então, o modelo do marido é o próprio Senhor. Eu quero terminar orando aqui, irmãos, porque é um dia hoje de festa. E essa palavra é uma palavra que, para mim, ela foi uma reveladora. Mesmo eu completando 50 anos de casado, eu ainda estou aprendendo a ser casado. Você percebe isso? Tem gente que desiste logo no 7º ano, que diz que é o ano do casamento que destrói. Isso é uma conversa satânica. Isso é uma conversa satânica. As pessoas têm que compreender que se você alinhar a sua vida, como está a palavra, submisso à vontade de Deus, ele só vai ser bênção. Porque a palavra de Deus nos promete que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Até no casamento, você tem que aprender isso. Então, eu quero orar pelas famílias aqui. Todas as famílias aqui, mesmo aqueles que estão aqui sem um marido, ou que ainda não estão casados, vão ficar de pé. Eu quero orar por você, pelas nossas famílias, porque hoje foi um culto especial de família. E enquanto eu oro aqui, eu vou pedir para que, antes da gente terminar o culto, eu vou chamar os pastores, as famílias pastorais que vêm aqui em cima. Todas as famílias pastorais, para que nós estamos hoje comemorando 24 anos, como nós sabemos, da nossa esse ministério. Deus deu para nós essa responsabilidade de cuidar da vida de vocês. Então, eu, que sou o ancião aqui junto com a minha mulher, aliás, a palavra presbítero é o mais velho, né? Então, o mais velho sou eu aqui. Eu não. Então, eu quero orar, a cada família aqui vai representar um pedaço da nossa igreja. Eles nos suportam, a mim e a Raquel aqui, mais a mim do que a Raquel, porque ela é muito doce. Mas eles me suportam aqui, nos suportam, e eu quero então orar, intercedendo por eles e por vocês. Perguntei se tinha mais. Cadê o Getúlio? Foi lá. Buscar as filhas. Foi buscar as filhas. Famílias pastorais. Aiuia. Glória a Deus. Aiuia. Pai amado, colocamos as nossas vidas no seu altar, Pai. E clamamos que o Senhor venha fazer com que esse ministério ainda possa progredir muito, Pai. Até que o Senhor venha buscar essa igreja. Não somente esta igreja Batista Manaim, mas toda a igreja que é composta de cada um do corpo de Cristo. Mais um dia, Pai, que nós passamos na sua presença e nós te louvamos e te agradecemos. Pai, o nosso coração, o Senhor conhece o meu coração, conhece o coração da tua serva e de cada um daqueles que estão aqui nos suportando, ajudando a construir esse ministério, Pai. Que o Senhor possa dar a cada um de nós e a cada um daqueles que estão nos vendo aqui pelo YouTube, que estão aqui presentes, Pai, que cada uma dessas famílias sejam ricamente abençoadas. E todas aquelas promessas que o Senhor prometeu para mim ali em dezembro, que ia fazer nessa igreja, nós tomamos posse, Pai. Nós queremos, Pai, que o Seu Espírito venha falar com cada um de nós e mostrar qual é a maneira correta que nós devemos corrigir. Ainda há tempo para nós corrigirmos aquilo que não está de acordo, alinhado com a Sua vontade, e que cada um daqueles homens, maridos, guerreiros que estão aqui com a função de proteger a sua família, a sua mulher e a sua família, que nós possamos compreender isso no nosso espírito e a partir de agora, Pai, possamos pisar na cabeça de Satanás para a honra e para a glória do nome de Jesus. Uma salva de palmas para a Igreja Batista Manaim, para cada família aqui. Muito obrigado, muito obrigado.
Que a graça de Jesus Cristo e com o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós hoje e para sempre. Boa semana. Tome posse das bênçãos que Deus tem para você. Amém?